Eu acho que eu não pensei em nada mais na minha vida do que junho de 2013 nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. É bem isso mesmo, né, Júlio? E você era bem jovenzinho nessa época, né? Sim, sim. Tinha 23 anos, hoje tenho 33. Foi. Olha. Um ano antes de junho, na verdade, teve um grande ascenso das universidades federais no Brasil. Foi a maior mobilização das universidades federais desde os anos 80. Foi maior do que a greve de 2002 nas federais. Eu era do DCE, da UFRJ, do Movimento Estudantil. Ali foi o primeiro contato com a mobilização de massas. E com eu tendo que organizar o DCE, as assembleias, as lutas, ali já foi um grande aprendizado. 2012. Isso, 2012. Aí depois, quando veio 2013, aí você aprende que é falar para 10 mil, 50 mil, que é resolver uma crise num ato com 100 mil. É verdade. A gente fez uma reunião com 3 mil pessoas, como é que você organiza a fala, enfim. Foi um aprendizado e tanto, né? Mas foi o início da minha... O início não, mas foi uma parte importante da minha militância aí. Foi vivendo essas manifestações e depois buscando explicá-las. E aí tem várias versões, né, para 2013, né? Tem todo tipo de versão. E eu gostaria de saber, na sua opinião, obviamente, né, na opinião que está expressa na opinião socialista, o que causou a explosão de 2013? Porque foi uma baita de uma explosão, né? O que causou? Isso é importante, né? Porque parte das explicações, por exemplo, das narrativas do PT ou de setores da esquerda que tentam explicar que junho de 2013 é o responsável por todos os males que aconteceu no Brasil subsequentemente, e que ali seria, na visão deles, o país estaria a mil maravilhas e, de repente, milhões saíram às ruas, um monte de jovem inocente foi usado pela direita, pelo imperialismo, quem quer que seja nessa narrativa aí deles, e o país vinha bem e esse pessoal atrapalhou, né? Foi uma explosão inexplicável. Ninguém tinha motivo para se mobilizar, todo mundo gosta de matar a aula, perder o trabalho, deixar os filhos em casa e fomos para a rua porque era um bando de doido. E na verdade é isso é só a narrativa do PT, de parte da esquerda, de parte da imprensa e de parte da direita, inclusive. Na verdade, explodiu em junho de 2013, foi uma explosão social com todo o direito de usar essas palavras, né, que estremeceu as placas tectônicas do país, como está expresso lá no especial, e foi uma explosão contra uma insatisfação não apenas contra o governo federal e contra um projeto de país que vinha sendo desenhado pelo governo do PT, que tinha até certo crescimento econômico, mas esse crescimento econômico mantinha e aprofundava a desigualdade social, e era um crescimento econômico baseado em consumo, em crédito no boom das commodities. Inclusive, foi esse período que o Brasil se reprimarizou ainda mais. Vem essa reprimarização desde sempre, mas ali ainda mais. Então, foi uma insatisfação não só contra essas péssimas condições de vida e tudo mais, mas quanto uma certa ideia de que basta esperar o Brasil crescer, o Brasil, o país do futuro, vamos crescer, vamos se desenvolver, você tem que estudar e trabalhar e que sua vida vai ser melhor. Isso era a narrativa que o PT trouxe, mas veja, não era só contra o PT. É uma coisa muito mais profunda, porque uma narrativa muito parecida com essa vem desde o fim da ditadura militar, que foi um processo de luta tremendo dos trabalhadores, do movimento estudantil, que impôs uma derrota à ditadura, que acabou com a ditadura dos militares, que é uma conquista impressionante, fantástica, tem que ser reivindicada. Agora, nós acabamos com a ditadura e se manteve no país o capitalismo, o sistema, e uma certa estrutura de poder, certo regime político saído da ditadura, que por mais que ainda fosse democrático, era democrático, mas era burguês, dos ricos, limitado, desigual, excludente, baseado ainda em toda a desigualdade que se perpetua nesse país. E com uma elite brasileira, com uma burguesia, com uma classe empresarial que é isso, que é violenta, é arbitrária, é subserviente ao imperialismo e tudo. Então,
Veja, de 88 até 2013 passaram-se aí quase 30 anos. Quase. Quase 30 anos. E o país do futuro? E o basta votar de 2 em 2 anos e agora vai. Vamos manter a estrutura do sistema. Vocês conquistaram aqui, sim, o fim da ditadura é importante, era importante de fato, mas ao manter o sistema e ao manter uma certa alternância entre PT, PSDB e ali alguns partidos democráticos. Então, junho foi uma explosão contra a crise de 2008, contra as péssimas condições de vida, contra o projeto do PT de crescimento sustentando o capitalismo e a desigualdade, e também contra esse certo regime saído de 88, que foi abalado, que o povo dizia, olha, esse país do futuro que nunca chegou. Então foi uma explosão contra isso. E uma explosão justíssima, né? Porque, veja, não era o mundo... Era o... Tinha 2 Brasis, o Brasil da propaganda do PT na televisão e o Brasil real. O Brasil... Então, exatamente isso, essa surpresa que sente o PT, essa surpresa que os governantes tiveram quando as pessoas ocuparam as ruas. Eu lembro que uma frase famosa que ficou na época, para além da repressão que se seguiu, era que Haddad disse que não entendia, né, o porquê daquelas manifestações, porque era um aumento só de 20 centavos na passagem. E aí explodiu no país inteiro, porque depois disso ainda veio a repressão, explodiu no país inteiro, todo mundo dizendo não é só 20 centavos, né? Não é só 20 centavos. Então, o que queriam esses manifestantes que saíram às ruas, que diziam e que negaram que não era só 20 centavos? Isso é um tema muito importante também. A luta começou pelo aumento da passagem e ali, desde o início, já era vamos dizer, uma luta contra todas as injustiças e contra a falta de direitos, contra a falta de investimento público, contra uma saúde, educação precárias, uma situação de transporte público caótico, um crescimento das cidades que não tem investimento, entende? Então, foi uma explosão por direitos sociais, por mais investimento nas áreas sociais, saúde, educação, emprego, e eu lembro muito que a gente cantava não é só 20 centavos, é quase 500 anos de exploração da burguesia, dos ricos e tudo mais. Então, isso é interessante, porque há uma certa visão de que ali nasceu a direita e tudo mais, e blá, 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 mas e que isso, então, explicaria que as pessoas ali estavam indo contra um projeto do PT que estava fazendo coisa boa e a manifestação queria uma coisa ruim. Não. O PT era o agente da política e dos interesses da burguesia brasileira naquele momento, implementando elas no governo federal. Inclusive, olha que loucura. O Haddad diz que é muito pouco 20 centavos e não entendia porque as pessoas estavam se mobilizando, então por que ele aumentou? Sim. Então por que depois da primeira manifestação ele não retrocedeu no aumento? É só 20 centavos. É só 20 centavos. Aumentou para quê, né? Se saía muito pouquinho, deixa a gente não pagar isso. Então entende? A coisa foi tão escancarada, o papel reacionário do PT nesse processo e como eles eram de acordo com a burguesia, que eles sequer atenderam as reivindicações mais imediatas, como demorou muito para fazer isso. Entende? Então, é isso. Foi uma explosão de uma juventude que, inclusive, tinha uma contradição grande, que ela era mais escolarizada que a geração anterior, mas que ganhava muito menos e tinha muito menos perspectiva. Num país que crescia mais para baixo, que eu gosto de falar, né? É um crescimento. Só o Brasil, só no capitalismo que gera esse negócio, cresce mais para baixo, se desenvolve relativamente, mas aumenta a dependência do Brasil para o imperialismo. Tem um impulso econômico se desindustrializando. Então, essas contradições do capitalismo brasileiro e a necessidade de enfrentar isso, com a contradição da Copa do Mundo, com a contradição, sei lá, da entrega de bilhões e bilhões para os grandes empresários, com isenção fiscal, tudo. Os empresários nadando em dinheiro e a população ganhando miséria, ganhando algumas concessões e tal. Então, isso explodiu. Não foi, vamos dizer,
não vivíamos um país de maravilha e o povo era louco e quis acabar com o país de maravilha construído pelo PT. Pelo contrário, a vida segue dura e era muito dura, e junho de 2013 está inscrito na história do Brasil como parte do processo de luta da classe trabalhadora e da juventude para derrotar o capitalismo. Está escrito. O PT pode dizer o que quiser, mas ele está lá. É parte da história e foi parte de uma luta contra as consequências do capitalismo no Brasil.